Fala galera, Newton Nunes aqui. Para quem não me conhece, sou chefe de cozinha e ensino pessoas a empreenderem na cozinha da sua casa com a gastronomia japonesa. E hoje, galera, a gente vai fazer o quê? Vou passar para vocês aqui uma dúvida de muitos, né? Muitas pessoas me perguntam, às vezes têm dúvida, o que seria? O nome das peças, tá? A gente vai estar passando aqui as peças para vocês, explicando cada uma, a diferença entre uma e outra, tá? Porque aqui no Brasil a gente tem mania de chamar tudo de sushi, né? A gente chega, vou ali comer um sushi, vamos lá no restaurante tal para comer um sushi. Mas na realidade, sushi no Japão seria só os nigiris, que são esses daqui, ó, que é a bolinha de arroz e o peixe em cima. Isso seria sushi, tá? Os outros têm outros nomes. Temos os rossomakis, temos os futomakis, temos os joy, temos temaki. Isso entraria também na parte dos enrolados. E os sashimis seriam os filezinhos de peixe. Então, vou estar explicando para vocês aqui um por um, tá? Para vocês poderem entender e conhecerem também, para quando vocês forem no restaurante, vocês saberem pedir, saber a diferença de um para outro, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar pelo rossomaki. O que seria o rossomaki? O rossomaki são essas peças aqui mais finas, tá? E rosso, em japonês, significa justamente isso, fino, tá? E maki, enrolado. Então, seria um enrolado fino. Geralmente, gente, o rossomaki, ele só tem um recheio. Ele só leva um recheio. Por quê? Porque ele é feito com meia alga. Então, não tem como você colocar muitos recheios, porque senão ele não vai fechar, tá? Então, geralmente, o rossomaki é feito com um recheio. Se você colocar mais de um, até dá, mas aí você vai ter que botar muito fininho para você conseguir fechar ele, tá bom? Então temos aqui o rossomaki de pepino, que chama kapamaki, tá? Mas pepino, gente, não é capa em japonês. O pepino, na realidade, em japonês é kyuri. Só que tem um significado por ele chamar kapamaki, eu vou estar explicando para vocês aí daqui a pouco. Temos o sakemaki, que é o salmão. O sakemaki, no caso, é o mesmo significado, tá? Maki enrolado, sake, salmão, tá? Mas não é sake de bebê, não. É porque é o mesmo nome. Mas é que também a gente aqui, né? Como a gente não sabe falar o japonês, deve ter uma diferencinha na pronúncia aí que dá para entender. Temos o kanimaki, tá? Que é o cani. E temos o tekamaki, que é o de atum, que é outro também que chama teca, mas na realidade teca não é atum em japonês. O atum em japonês chama maguro. Maguro, as pronúncias é um pouquinho diferente da nossa aqui. Mas o teca também tem uma história envolvida, eu vou estar contando para vocês aqui. Temos as outras peças, mas vamos passar primeiramente aqui, eu vou contar a história para vocês aqui, porque o kapamaki não chama kyurimaki e o nome é kapamaki. Porque, na realidade, gente, existem várias histórias, né? Temos diversas histórias, mas a que me contaram e que vamos botar assim, que eu gostei mais, que eu achei mais interessante, foi essa. E eu levo essa para mim, para frente, eu vou passar para vocês aqui. Na realidade, o Kappa, o que seria o Kappa? O Kappa seria um monstro do lago do Japão. E, segundo as lendas, né, porque lá tem muitas lendas, né, no Japão, então eles reverenciam essas lendas, até tem imagem do Kappa, que é esse monstro do lago. Então, segundo a lenda, diz que ele gostava muito de comer pepino, tá? Então ele saía, sempre que ele estava com fome, ele saía do lago para poder se alimentar. Só que se ele não achasse pepino, ele ia para a cidade para poder procurar comida.
e chegava a comer até pessoas, né? Isso segundo a lenda, claro, mas é a história que me contaram, então eu estou passando para vocês. Então, que ele chegava a comer pessoas. Então, o que eles faziam? Eles colocavam vários pepinos na beira dos lagos como alimento para o capa, para quando ele saísse do lago, ele encontrasse aquele pepino, ele comeria todo aquele pepino e voltaria para o lago, não iria para a cidade, botando vida de pessoas em risco. Então, quando criaram esse Rossomac de pepino, eles batizaram como Capamac devido ao Capa, que é o monstro do lago, gostar muito de pepino. Então, esse foi o, o, o nome que deram devido à homenagem ao Capa, que seria o monstro do lago no Japão. Tá? E o Tecamac, que seria o de atum, foi também uma história, se eu não me engano, ocorreu na época Edo, lá atrás, né, nos senhores feudais. O atum é muito consumido, já era consumido no Japão e até hoje é muito consumido no Japão, né? Aqui no Brasil a gente tem muito consumo do salmão, a gente gosta de salmão, tem pessoas que nem comem o atum, só gosta de comer o salmão, mas no Japão o atum é o peixe mais consumido e é muito valorizado também lá. Então, esses senhores feudais, naquela época, eles iam para as jogatinas, né? Jogar carta, valendo dinheiro ali, e passavam ali horas a fio, tipo 12 horas, 20 horas, depende do como o jogo ia prosseguindo. E o chefe lá servia muitos nigiris de atum. E o nigiri no Japão, eles comem com a mão, né? Eles seguram ali, dá aquela molhadinha no shoyu, tá? E comem, tá bom? E com isso eles sujavam os dedos. Só que aí no jogo de carta, né, gente, sempre tem aquele espertinho, né? O que o cara fazia? Marcava a carta com aquele dedo sujo para ele saber qual carta que era qual, para na hora do baralho ele saber que o concorrente estava. E no caso, roubar, né? Porque isso é uma certa falcatrua, vamos colocar assim. E um dos jogadores, percebendo essa malandragem, o que ele fez? Ele chegou para o chefe e pediu para o chefe criar um sushi que eles não sujassem a mão para comer, para não ter essas malandragens. Então foi quando o chefe criou o Tecamac, que é o Rosomaki de atum. E ele foi batizado com esse nome, gente, por quê? Porque eles estavam na cidade de Tecabashi, tá? Na região de Tecaba. Então, como esse Rossomac foi criado lá, eles batizaram ele o nome Tecamac, devido à localidade que ele foi criado. Tá bom? Então, essa foi a história que me contaram. Achei uma história bem legal. Não sei se é 100% verídica, se existem outras histórias, pode existir, mas é essa que me contaram e é essa que eu levo para frente. Estou passando para vocês aí, tá bom? Então vamos agora aqui, mais uma peça. O que a gente vai fazer aqui? Do lado aqui a gente tem, então vou mostrar para vocês. Já mostrei, né, os Rossomacs, que são finos. Temos os Futomacs, que são mais grossos e são feitos com mais de um recheio, tá? O Futomac, na realidade, ele é feito com a alga inteira. O Rossomac é feito com meia alga. Então, o Futomac ele tem o dobro de tamanho de largura do que o Rossomac. Eu não sei se dá para vocês repararem aí. Eu vou ver se eu consigo dar um zoomzinho aqui. Mas se botar um do lado do outro, olha só. O Rossomac ele praticamente entra dentro do Futomac. Por quê? O Futomac é muito mais grosso, porque ele é feito com uma alga inteira e geralmente ele leva mais de um recheio. Ah, dá para fazer com recheio? Dá para fazer com recheio, só que você vai ter que botar bastante recheio. Tipo, você vai fazer um Futomac de salmão, você vai ter que botar um bom pedaço de salmão para poder não ficar só arroz, porque senão vai ficar só arroz, tá? Então eu fiz aqui dois exemplos, seria o Futomac de Filadélfia e o de
Califórnia, que é manga, pepino e cani, tá, gente? E o futomaki no Japão, gente, ele é consumido quando? Geralmente eles servem os futomakis em comemorações de final de ano, festa de casamento, aniversários, coisas importantes, comemorações importantes. Por quê? Porque o futomaki ele simboliza fartura, tá? Então eles servem o futomaki nessas comemorações para mostrar que aquilo que a residência tem fartura, que aquela comemoração é farta. Então é mais ou menos nesse sentido. Eles querem reverenciar, mostrar, né? Não reverenciar, mostrar que tem fartura e se faz o futomaki, que seria o makimono com a alga inteira. Muitos chamam também de makizushi, tá? O futomaki também ele pode ser chamado de makizushi, tá bom, gente? Temos também aqui os nigiris, que são os verdadeiros sushis, né? Eu já até falei para vocês aí, o sushi mesmo na região do Japão é o nigiri, que é o arrozinho com o netá, que é a fatiazinha de peixe por cima, tá? Então, fiz aqui para vocês verem um nigiri de salmão, tá? Ó. E um de camarão. Então, são os nigiris, tá? Os rossomakis, acho que eu já mostrei também. Deixa eu pegar só mostrar assim para vocês verem a espessura de cada um, tá bom? E o sashimi, gente, seria o quê? Seria só a fatia de peixe, tá? Não teria mais nada, somente o peixe. Pode ser atum, pode ser salmão, pode ser lula, pode ser o camarão, tipo, se tiver só o camarãozinho aberto, seria um sashimi. Pode ser fatiazinha de lula, pode ser fatiazinha de polvo, tá? Então, o sashimi, no caso, seria só o peixe sem o arroz, que seria ele fatiadinho assim, tá bom? Agora chegamos aqui nos uramakis. O uramaki também tem uma história que deve ser contada, porque o uramaki ele não foi criado no Japão, né? O uramaki, na realidade, ele foi criado nos Estados Unidos, tá? Pelos americanos, na década de 80, se eu não me engano. Por que eles criaram o uramaki? Porque eles queriam mudar, né? Tipo assim, diminuir a quantidade de alga. Então, esse negócio de alga por fora, muita alga, então eles criaram o uramaki, que seria o quê? Ura, ao contrário, maki enrolado, ou seja, enrolado ao contrário. A alga fica por dentro e o arroz por fora, tá? Então, eles criaram o uramaki. Aí o uramaki tem diversos recheios também, né? As pessoas criam vários recheios. Eu fiz aqui para vocês um de Filadélfia, tá? Que seria esse aqui, que é o salmão e o cream cheese. E fiz um de Califórnia, que seria o cani, a manga e o pepino. Aqui no Brasil, a gente usa a manga como fruta, mas lá nos Estados Unidos eles usam muito o avocado, que é o abacate aqui nosso. Então lá eles fazem o Califórnia deles lá, em vez de usar manga, eles colocam o avocado, colocam o abacate, que já é um pouco diferente nosso aqui. Mas o uramaki também, como todos os outros, dá para fazer com vários recheios. Você pode aí criar N tipos de recheios, tá bom? Agora temos aqui na lateral, temos o gunka. O que é o gunka? O gunka, gente, ele tem um formatozinho, se você reparar aqui, ó, de um navio de guerra. E é justamente isso que ele significa, navio de guerra, navio de batalha, mais ou menos isso que ele significa no Japão, tá? Porque ele foi criado em 1941 e ele tem esse formatozinho. E na realidade o gunka é o quê? Como se fosse um nigiri, um arrozinho do nigiri, tá? Aquele arrozinho. E você passa uma alga
em volta dele e recheia com o que você quiser. No caso aqui, como foi só por exemplo, eu recheei só com salmão, tartazinho de salmão picadinho e cebolinha, tá? Mais nada, mas você pode fazer de atum, você pode fazer Filadélfia, você pode botar camarão, você pode botar lula, o recheio que você quiser. E fica na criatividade de cada um, tá? Porque você vai botar o arroz, a alga em volta, vai ficar aquele buraco. E nesse buraco você recheia. O gunka, ele é muito gostoso também você fazer, assim que acabar de fazer ele, comer. Que aí a alga vai estar bem crocante. Mas no caso do delivery, como eu trabalho com delivery, ele não vai chegar crocante na casa do cliente. Não tem como, porque a alga passou 3 minutinhos que você enrolou ela já perde toda a crocância, tá? E temos aqui agora, aqui na lateral, o joy. O joy seria esse aqui, ó. É uma fatiazinha de salmão enroladinha com algum recheio dentro, tá? Em vez de usar a alga, se usaria o salmão. O joy também, ele tem vários nomes. Cada local as pessoas chamam ele de um nome. É joy, joy, jojo, enjoy. Então, tipo assim, cada região as pessoas chamam ele por um nome. Eu mesmo, aqui no meu cardápio, eu chamo como joy. Joy e jojo, para poder diferenciar um do outro. Tá? Mas na realidade é tudo a mesma coisa. Tem pessoas que chamam o joy de gunka, por ele ser enrolado igual o gunka. Só que na realidade ele não é o gunka, gente, porque o gunka é enrolado com alga. O joy já seria um enrolado de salmão, tá? Então modifica o formato, tá bom? Então o nome não seria o mesmo. Então ele não é o gunka. Tá errado? Não existe certo e errado. Se as pessoas chamam assim e gostaram desse nome, problema nenhum, mas numa explicação só que eu estou dando para vocês aqui, porque tem uma diferença, tá bom? E temos aqui o Joy Curry, que seria um enroladinho, uma fatiazinha fininha de pepino e enrolado com um recheiozinho dentro, tá? Para poder fugir da alga, fugir do salmão, do enrolado de salmão, dá uma diferenciada, né? Porque o pepino ele é refrescante, né? Tem pessoas que gostam. E você pode rechear com o que você quiser também. Você pode, mas eu não como peixe. Pode fazer um recheio vegetariano, fica a critério de cada um aí também, sem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Você recheia com o que você quiser. Eu só acho que as pessoas hoje inventam demais. Tem algumas coisas que eu acho que não combinam. Mas é questão de gosto, né? Cada um gosta. Igual se você chegar no Japão, você vai comer o japonês tradicional. Tá? Cream cheese, essas coisas fritas, hot, coisas que a gente come aqui. Esquece, lá você vai comer o tradicionalzão mesmo, que é o nigirizinho, os rossomakis, tá? Não tem tanta coisa que tem aqui no Brasil, que a gente já criou várias coisas aqui. Igual o Joy Pimenta, com geleinha de pimenta. Eu não sei te dizer onde ele foi criado, se foi a gente aqui, mas tipo assim, com certeza é uma coisa mais contemporânea, mais moderna, tá? Não é o tradicional, tá bom? Então, acho que as peças, gente, eu não tenho mais o que falar, tá? Eu falei para vocês aí as principais são essas, tá? Existem outras, mas eu acho que o que você vai achar aí num todo, pelo menos aqui no Brasil, são essas, tá? Pode ser que em outros locais você acha, até no Brasil mesmo, mas tipo assim, vamos colocar as mais populares, as mais consumidas seriam essas. Então eu mostrei para vocês poderem também saber diferenciar uma da outra. E vou mostrar aqui também os temakis, tá? E vocês devem estar perguntando aí, né? Algumas pessoas sabem, outras não. Ué, mas tem um makimono junto com o temaki? Não, gente. Isso aqui são dois temakis. Os dois são temakis.
Porque, na realidade, o temaki seria o quê? Te, que seria a mão, e o maki, enrolado. Enrolado à mão, enrolado na mão, vamos colocar assim. Então, a gente tem o primeiro temaki, na realidade, que os japoneses consumiram, foi esse aqui, ó. Que é tipo um makimonozinho, tá? Esse aqui, na realidade, gente, ele já está murcho, porque a alga já murchou, porque o tempo que eu estou falando aqui, ele já modificou tudo. Que na realidade o temaki ele foi criado para quê? Para a gente consumir ele rapidamente, ele acabar de ser feito e ser consumido. Esse aqui que os japoneses faziam, foram os primeiros, eram para quê? Para os estudantes, para as pessoas que estavam indo para o trabalho, que só tinha 10 minutinhos ali, tinha que chegar no trabalho, ou tinha um intervalozinho rápido. Então, eles passavam ali, pediam um temakizinho desse, o chefe lá fazia, botava aqui, ó, essa algazinha aqui por baixo, assim, ó, tudo crocante, claro, essa aqui foi o que eu falei para vocês, já perdeu a crocância, entregava na mão da pessoa, a pessoa botava ali o shoyu e ia comendo, tá? Ou sem shoyu mesmo, né? Porque a gente aqui no Brasil tem mania de consumir muito shoyu, né? No Japão, eles nem têm tanto costume de tanto shoyu, eles passam a erva forte por dentro, às vezes passam ali uma pinceladazinha de um shoyu em cima do peixe, tá? No caso do temaki, não, porque se você botar alguma coisa úmida aqui, a alga ia amolecer rápido. Então, entregava isso na mão da pessoa, a pessoa ia ali comendo rapidinho, mordendo aquela alga crocante, né, e ia embora. No caso, o temaki ele foi feito com esse intuito de você ser consumido rapidamente. Aí depois veio o cone, que é esse em formato de cone, tá? E a função também é a mesma, é ser consumido rapidamente, tá? Você acabar de fazer, enrolar ele e entregar para o cliente, tá bom? Tipo, aqui na minha região você não tem muito temaqueria, a gente tem casas japonesas, tá? Que serve de tudo, mas nas capitais costuma ter muitas temaquerias, que as pessoas vão ali e comem rapidamente um temaki, ele é feito em entrega, só faz temaki, tá? No caso, para mim aqui muda um pouco, porque hoje eu trabalho só com delivery. E o temaki no delivery não tem como chegar crocante na casa do cliente, porque o tempo que você faz até ele chegar na casa do cliente, ele vai perder a crocância, vai ficar uma alga mais mole. Fica gostoso? Fica, mas não é, vamos colocar assim, a mesma coisa que você consumir ele na hora. Tá? Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? O mundo mudou, né, gente? O mundo mudou. Hoje o delivery cresce muito, o delivery está crescendo demais, tá? Tanto é que hoje em dia eu só trabalho com delivery, tá? Por quê? Porque as pessoas não estão mais saindo de casa devido até essa pandemia aí. Então, tipo assim, as pessoas estão saindo? Não, mas menos, porque muitas pessoas não estão querendo se arriscar, pegar um Covid, ou seja, então a pessoa prefere o quê? Pedir alguma coisa para ela comer no conforto do lar. Então, o delivery cresceu muito, tá? Principalmente, acho que a gastronomia japonesa também cresceu muito no Brasil por pesquisas depois do churrasco, né, que a gente tem muito consumo de carne também aqui no Brasil. Acho que o próximo vem a gastronomia japonesa, tá? Então cresceu demais aí essa parte de delivery. E o temaki ele vai ser entregue no delivery. Não vai chegar na casa do cliente crocante, mas vai chegar numa boa qualidade, tá? Então a gente tem que se adaptar, não tem jeito. O temaki ele foi criado no intuito de ser consumido rapidamente, mas ele acabou caindo aí na graça das pessoas, no gosto do brasileiro, e até no delivery as pessoas pedem e pedem bem. Tem pessoas que gostam muito do temaki. Então, ele vai ser servido, mas a alga não vai estar crocante. É o caso do gunkan também. O gunkan também
Dá para você fazer por delivery, só que a alga não vai estar crocante na residência da pessoa, vamos colocar assim, tá? Então, gente, eu acho que hoje foi isso, acho que foi as peças. Tem mais peças que podem ser acrescentadas aqui, tá? Gente, tem também, que eu não coloquei aqui, o Oshizushi, também, que hoje está sendo muito vendido, tá? Ele, na realidade, ele é um sushi prensado, tá? Ele é feito numa prensazinha que chama Oshibaku. Tem pessoas que chamam ele como Baterá Sushi. Eu conheço como Oshizushi, tá? Ele é um sushizinho prensado, como eu falei para vocês, e está sendo muito vendido. Ele lembra muito um nigiri, tá? Só que, como ele é feito numa forminha, você põe um recheio, põe um arroz, pode botar um outro recheinho no meio, arroz em cima de novo e prensar, e depois corta ele. Eu vou até colocar uma fotinha aqui do lado, aqui, ó, para vocês poderem ver como é que ele tá, ou aqui, né? Eu não sei na hora da gravação, mas vou colocar uma fotinha para vocês, só para vocês terem ideia, que eu não fiz ele aqui, mas para vocês terem uma ideia como é, tá bom? Vou colocar até do Oshibaku também, para vocês verem como é que é, tá? E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é o Gunkan também, ele tem esse formato de naviozinho de guerra, tá? Que é esse formato compridinho, não sei se está dando para vocês verem aqui, mas tem alguns locais que eles fazem ele também redondinho, tipo Joy, tá? Só que com alga por fora mesmo. Faz um arroz redondinho, ele fica bem redondinho, tá? E o recheio o pessoal pode estar, bota muito ovo de peixe também, o recheio que eu falei, fica a critério de vocês. Não tem uma coisa específica, é só disso. Não, o recheio fica a critério, tá bom? Então, gente, eu acho que foi isso daí. Eu fiz esse vídeo pensando em vocês, tá? As pessoas que estão querendo aí começar um sushi delivery ou que querem trabalhar para poder conhecer as peças e até para as pessoas também que querem só consumir também, chegar num restaurante na hora de pedir o seu delivery também, saber quais as peças, porque aqui eu tenho muitas pessoas que às vezes tipo assim, no nosso site tem já a imagem das peças, mas tem pessoas que têm dúvida quando entra em contato pelo WhatsApp, eles não sabem, o que é makemono, o que é isso. Então, tipo assim, às vezes você tem que ficar explicando para a pessoa sem problema nenhum, mas se a pessoa já souber, facilita até o nosso atendimento, né? Vamos colocar assim, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo aí, curte, dá seu like, compartilha, tá bom? Pra gente isso é super importante também, pra gente poder estar promovendo aí o nosso canal. Vou estar sempre postando para vocês aí vídeos novos, tá? Com curiosidades, ensinando aí a galera que quer aprender também um sushi delivery. Vou estar postando várias ideias aí para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo e um grande abraço a todos.